recebi um convite de Chu para falar com vocês hoje, né, sobre aplicativos B2C, né, sobre produtos B2C em geral. E aí eu fiquei bem na dúvida qual que seria a abordagem que eu ia, o gancho, né, que eu ia pegar com vocês, principalmente por entender que, minimamente, né, as pessoas que estão aqui estão, no mínimo, envolvidas, pelo menos na primeira vez, né, já com algo relacionado a isso, ou já participaram de vários outros produtos relacionados a isso. E aí eu não queria trazer nada de beabá, de teoria, de enfim. E aí eu queria trazer uma visão, né, porque que eu acho que, em geral, produtos B2C têm muito mais dificuldade de penetração de mercado do que produtos B2B, né? E aí eu comecei a avaliar isso e minhas experiências relacionadas a isso, né? E aí eu percebi que alguns conhecimentos recentes meus, assim, dos últimos, talvez, 2 anos, clarearam muito minha mente em relação ao B2C, né? E eu acho que isso é a melhor coisa que eu posso compartilhar com vocês. E aí eu dividi a apresentação em três dicas principais, né? Três formas de ver as coisas principais, para dividir com vocês, né? Que eu acho que são legais, que são interessantes, desde a concepção do produto, a venda e o uso desse produto, tá? Focado no B2C. E aí a gente separei um tempo para a gente poder trocar ideia, vocês perguntarem aí o que vocês quiserem, relacionado à apresentação em si, né? As temáticas que eu vou trazer, ou relacionado a qualquer tipo de dúvida que vocês tenham relacionados ao B2C, para ver, né? Ou se eu responder, ou alguma outra pessoa que estiver aqui responder, porque eu acho que o grande lance de compartilhar é a possibilidade de estabelecer algumas conexões, né? Que a gente só faz quando a gente escuta o outro falar, mesmo que a gente já saiba aquele assunto, né? Que eu acho muito legal de compartilhar isso. Às vezes a gente já sabe uma coisa, mas quando o outro fala uma frase, você lembra de outra coisa, de uma outra experiência que você teve, as coisas começam a fazer mais sentido. E aí eu separei um tempinho no final para a gente poder trocar ideia sobre isso, beleza? Então, o gancho, né, para uma empresa de tecnologia é frisar bastante que a tecnologia é o meio e o uso e o sucesso do cliente é o fim, né? Então, não adianta nada a gente estar aqui falando o tempo inteiro de código, né? Não tá falando o tempo inteiro de experiência do usuário, desenho de tela, né? Discovery de problema, quando, na verdade, o que a gente quer, de fato, é que alguém use, né? Então, a gente quer que alguém veja a utilidade naquilo, que alguém desenvolva uma experiência, tanto que tem essa linha recente, né, que fala bastante de UX como experiência para o usuário, né, e não mais experiência do usuário. E cada vez mais tem gente falando sobre isso, e eu acho bem interessante essa perspectiva, né, porque você não tem como dizer como vai ser a experiência do usuário, mas você tem como planejar uma experiência para ele, né, para potencializar o uso dele. Então, todas essas nuances, elas parecem pouca coisa, e esse título talvez ele pareça pouca coisa, mas se você olhar sobre essa perspectiva, muita discussão que a gente tem, ela seria diferente, né? E aí, a primeira discussão que a gente teria diferente é essa. Então, quando a gente fala de B2C, ou quando me pedem para falar de B2C, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é tipo assim, caramba, são aplicativos geralmente que têm uma base muito grande, né? Ou que precisam de um esforço de venda muito grande, que as estratégias de convencimento são diferentes, ou que as estratégias de convencimento e de negociação das pessoas não são com foco em negociações complexas, que a gente chama, né, ciclos de vendas complexos, como são geralmente no B2B, ou a gente está vendendo para uma empresa, para essa empresa vender para pessoas, né, que é o B2B2C. E aí fica essa sopa de letrinhas na nossa cabeça, de B2C, B2B, B2B2C, quando, na verdade, a gente esquece que tudo isso aí é humano para humano, né? Então, quando a gente fala de soluções B2B, a gente está essencialmente falando de soluções que elas vão ser consumidas de uma forma individual, né? Apesar da compra ela ser tomada, a decisão de compra ela ser tomada de maneira coletiva, né? Então, a forma como aquele produto vai para o mercado geralmente é uma forma um pouco mais complexa, um pouco mais robusta, mas a utilização dele, mesmo ele sendo B2B, é a mesma utilização dele sendo B2C, tá? Então, a partir do momento que a gente percebe isso muda bastante, tanto para o time de vendas, né? O time de vendas olhar e analisar as pessoas que vocês vão vender, né? Como pessoas que têm medo, como pessoas que têm dias ruins, como pessoas que estão se separando, que estão mudando de curso, que estão, enfim, né? Existem vários problemas que aquela pessoa pode estar passando, e aquela pessoa ali, ela não é um CNPJ, né?
apesar dela representar os interesses de uma pessoa jurídica, e por isso que existem algumas nuances nas negociações, essencialmente é uma pessoa e você vai dar a licença ali para que outras pessoas utilizem aquilo. Então, se a gente desconstrói isso, a gente consegue ter muito mais resultado, independente de ser B2B ou B2C, né? E eu acho que esse é um dos pulos do gato mais interessantes, e aí que vem a primeira forma de ver as coisas, né? Então, eu trouxe para vocês aqui 3 formas de ver as coisas, né? E aí, a primeira forma de ver as coisas é por que as pessoas compram o que elas compram, né? Então, para a gente entender o porquê que as pessoas compram o que elas compram, a gente vai precisar analisar na profundidade, né? E a partir do momento que a gente analisa na profundidade, o que é que está lá na essência, a gente percebe que, independente de ser B2C ou B2B, a gente vai ter ali necessidades que são inatas dos seres humanos enquanto sociedade, né? Então, as organizações enquanto sociedade, as organizações das pessoas, né, de forma social, em comunidades, com relações estabelecidas, com regras, costumes, hábitos, isso é o que, de fato, influencia na adoção do uso, que é um dos principais problemas que a gente tem no B2C, né, especificamente, e também na venda, né, na capacidade que você vai ter de vender e ou viralizar. Então, por que as pessoas compram o que elas compram? É a primeira coisa que eu queria difundir com vocês aqui, né? Algumas pessoas, principalmente quem trabalha comigo diariamente, já está cansado de me ouvir falando sobre isso, né? E eu já tive a oportunidade de trocar ideia com algumas pessoas aqui da Cubus também sobre isso, que é as teorias do Job to be done, né? Então, o Job to be done, ele é uma forma de ver as coisas, né? Espera aí que meu computador está dizendo que vai descarregar. Pronto. Ele é uma forma de ver as coisas, né? Ele não é uma metodologia em si, tá? Ele é como se fosse uma lente. Então, a gente está acostumado a ver as coisas de uma perspectiva, e aí você bota a lente do Job to be done e você passa a ver as coisas sobre outra perspectiva. Que outra perspectiva é essa? É da perspectiva de que as pessoas, elas quando compram um produto, a gente essencialmente está contratando algo para realizar um job. Então, quando você começa a perceber isso, né, você vai entender que no exemplo mais simples do mundo, que é da máquina de lavar, né, por exemplo, que você compra a máquina de lavar para que ela lave roupa para você. Você consegue fazer essa correlação, né? Mas quando a gente está falando de produtos digitais, a gente se distancia muito, né, do uso de fato daquilo ali, a não ser que aquela feature seja essencialmente muito clara, que é para a pessoa substituir uma coisa que ela já fazia, né? Mas às vezes quando a gente está desenvolvendo, a gente pensa que simplesmente aquela pessoa vai fazer o uso da solução, quando, na verdade, ela está contratando aquilo para fazer um job que ela tem. Então, a gente tem uma lista de jobs, né, na nossa cabeça e a gente paga para que coisas façam jobs por nós. Basicamente, é isso que acontece. E quando você começa a olhar para essa perspectiva, você começa a ter ideias de features que são mais duradouras, né, que o uso é mais fácil, que o uso é melhor percebido, né? Então, você consegue explicar melhor, você consegue desenhar uma experiência para o usuário melhor, porque você está entendendo para que ele quer aquilo ali, né? Então, o porquê as pessoas compram o que elas compram, né, vai fazer você traduzir boa parte das dificuldades que você achava que tinha no B2C, por exemplo, né, que é o foco da gente aqui hoje, mas principalmente nas relações humanas, que é o que eu quis desconstruir para vocês nesse primeiro momento, né? Então, B2B ou B2C, a grande diferença, na minha visão, está principalmente na forma de venda e de negociação, e não na forma de construção do produto, tá? Porque o uso, ele vai ser para um ser humano. E o ser humano, ele tem necessidades, e ele paga, né, para que coisas consigam suprir aquelas necessidades, né? E essas necessidades, elas podem ser desdobradas em uma tarefa, em uma função. Então, não necessariamente é um problema, tá? Às vezes a gente sempre fala foco no problema, mas quando a gente está falando foco no problema, às vezes é foco no job, né? Então, eu tenho essa task, uma task que não está matada, geralmente é um problema, né? Então, eu tenho essa pendência aqui na minha cabeça. Eu preciso fazer isso, né? Que é o caso clássico do Uber. Quando você olha o job to be done deles, né, o job funcional deles, que é o principal, chegar a um destino a tempo, né? Então, você tem essa task, todo mundo aqui tem essa task, todo mundo precisa chegar a um destino a tempo. Por quê? Porque a gente se organiza em forma de sociedade em que o tempo, ele delimita algumas situações. E por isso a gente precisa se deslocar de um ponto A para um ponto B em um determinado espaço de tempo, se planejando para aquilo, né? Então, junto com esse job principal, você tem vários outros jobs correlatos, que a gente chama, né? Outras subtasks que existem ali e que você está disposto a pagar para que algo ou alguém faça aquilo para você, né? Aí algumas pessoas não estão dispostas e fazem por outras formas, mas elas sempre estão executando jobs. Então, no caso do Uber, né? Você precisaria, antes de sair de casa, né? E aí eu não estou falando de pegar um Uber, tá? Estou falando de me deslocar de A para B ou
de chegar a um destino a tempo. Eu vou precisar pensar no destino, pensar no caminho que eu vou fazer, pensar se meu carro tem gasolina ou não, se eu vou de carro, pensar se eu tenho dinheiro para o buzu ou não, se eu vou de ônibus, né? Tem várias tasks que você vai fazendo mentalmente que você não percebe que você está fazendo. E quando você destrincha isso e coloca no job mapping, por exemplo, passo a passo bem destrinchado, né? Por mais que seja besta, às vezes, o que você escreve, por exemplo, parar para pensar no caminho que vou percorrer, né? Meu Deus, Tia, você não acredita que você escreve isso quando você está escopando o produto. Escreve isso quando está escopando o produto. Porque é nesse ponto aí que surgiu a estimativa de tempo do Uber, né? A estimativa de quanto tempo você vai se deslocar de A para B, porque ele está pensando naquilo por você. Né? Então, se você elencar ali todas aquelas tarefas e você conseguir entender que o seu produto vai não só resolver uma dor principal, né? Que é esse job principal de chegar no destino a tempo, como vários outros jobs correlatos, menores, né? Muitas vezes, que você pode resolver de outras formas, você tem um produto que é capaz de derrubar um mercado, que é o mercado antiquíssimo, que é o mercado do táxi. Por quê? Porque aquele mercado do táxi, ele não conseguia resolver todos os jobs. Ele não só não resolvia bem o job principal, né, de chegar ao destino a tempo, por todos os problemas que a gente já sabe, de lidar com as pessoas ali do mercado de táxi, mas principalmente porque ele te gerava demandas, né? Você tinha que pensar nas coisas, você tinha que pensar na forma que você ia pedir o táxi, se você tinha dinheiro para pagar ou não, se você ia ter que sacar dinheiro, né? Então era tanto problema que alguém chega e fala assim, cara, olha isso aqui. E aí você fala, meu Deus, e você para de pensar nesses problemas. Há quanto tempo você não pensa nisso? Né? Você, na verdade, usa o Uber, às vezes, para consultar em quanto tempo você vai chegar nos lugares. Não, aqui no Uber tá dando que é meia hora, vamos ficar mais um pouco aqui, que daqui a pouco... Então, você passa a ter o uso do produto completamente diferente do que já se imaginou que você poderia usar, tá? Então, esse foi um exemplo para começar, para vocês conseguirem entender isso. Então, quando compramos um produto, nós essencialmente contratamos algo para realizar um job. E aí vem os 3 cases clássicos, tá? Que eu queria passar para vocês, que quem já estudou Job to be Done provavelmente já viu, né? E está cansado de ver o case do milkshake. E aí tem uma linha, né? A linha de teóricos de Job to be Done, hoje, ela é dividida em 2 linhas antagônicas, tá? A linha de Clayton, né? Que é a linha do milkshake, e a linha de Tony, que é a linha do Outcome Driving, né? Que é a inovação focada em resultados. Eles são meio que antagônicos, porque um é focado em casos de uso. Então, o Milkshake Marketing, né, que é a linha de Clayton, que é um dos principais expoentes do Job to be Done, ela segmenta os públicos com base no uso do produto, né? Enquanto a de Tony, né, que tem um framework gigante de 84 steps, é um framework bem foda, assim, porque a galera de design é um Canva circular, assim, com várias etapas complementares e tal, é bem legal. E o dele é muito mais focado em agrupar necessidades semelhantes. Por exemplo, se eu vou agrupar pessoas do mercado fit, né? Se vocês têm um aplicativo que a gente vai desenvolver aí dentro da segmentação fit, eu tenho veganos, eu tenho pessoas que são focadas não é anabolizante que fala, né? Porque eu não tomo essas coisas, mas vocês que tomam aí devem saber o que eu tô falando. Focado naquelas coisas sintéticas que você toma pra ficar mais forte. E tem também a galera do real food, né? Que come carne e come várias coisas natureba e tal. Então, eu tenho ali 3 nichos completamente diferentes, com necessidades diferentes e que são agrupados por necessidades parecidas, né? Então, dentro do mercado fit, que é a necessidade de ser mais saudável, que a gente está agrupando eles, eu consigo subagrupar eles por necessidades parecidas, sendo que eu tenho veganos que não comem carne por um motivo e eu tenho veganos que não comem carne por outro motivo, né? Por exemplo. Então, eu não como carne de derivados por motivo A e eu não como carne de derivados pelo motivo B. Mas eu consigo agrupar eles pela necessidade que eles têm, apesar das motivações serem diferentes. Então, apesar do caso de uso ser diferente, a necessidade é a mesma. Então, essa é a linha de Tony, tá? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque quando vocês forem estudar sobre isso, talvez vocês encontrem artigos diferentes, tá? E tudo bem. Eu uso artigos diferentes, assim, geralmente, mas eu não sou muito da linha de Clayton, tá? Eu sou mais Tony fans. Tem um artigo do Medium que fala sobre isso, que é muito legal, inclusive. E aí eu queria trazer para vocês esses 3 exemplos para vocês entenderem, na prática, os Job to be Done, né? Então, a teoria de Job to be Done, ela surgiu com esse case do milkshake, em que o pessoal do Milkshake Marketing, que eles são conhecidos hoje em dia como Milkshake Marketing, foi chamado, né, para prestar uma consultoria para o McDonald's, porque o McDonald's estava com a venda baixa de milkshakes, tá? E o McDonald's queria entender por que ele estava com essa venda baixa de milkshakes. E aí, quando a galera foi lá estudar, né, e aí, partindo do princípio que vocês já estão, né, carecas de saber de Discovery, que primeira coisa, antes de entrevistar, antes de qualquer coisa, é observar, né? É analisar o mercado e observar como as coisas são feitas, para entender o que as pessoas estão fazendo e o contexto que elas estão fazendo. Eles foram observar
dados, né? Então, antes de você ir na rua observar, você dá uma observada em dados. E aí, olhando e analisando os dados, eles perceberam que existia uma grande venda de milkshakes pela manhã, né? E aí eles ficaram tipo assim, meu Deus, vocês estão com problema de venda aqui de noite, beleza, mas vocês estão com muita venda de manhã, né? O que será que as pessoas estão comprando milkshake de manhã? E aí eles foram observar, então foram para as lojas e começaram a observar como é que essas pessoas que compravam milkshake de manhã estavam vestidas, o que é que elas tinham, então geralmente elas iam sozinhas, estavam com a chave do carro na mão e iam comprar o milkshake, né? Entravam, compravam o milkshake e saíram, não compravam mais nada, além do milkshake. Não era milkshake com promoção, era o milkshake, e iam embora. E aí, depois, né, de observar isso e anotar isso tudo, começaram a abordar para conversar com essas pessoas e entender, né, o contexto delas. Então, aí é bem a linha de Clayton para entender os casos de uso. E eles entenderam, perceberam que as pessoas tinham em comum que elas iriam pegar um longo trânsito em Los Angeles, né, na época, de manhã, e elas achavam que café podia cair, né, você dirigindo, você poderia se queimar, muffin ou ovos ou qualquer outro tipo de coisa para comer de manhã vai sujar o carro, vai esfarelar, o milkshake não. O milkshake dá uma consistência interessante, então você não fica com fome depois. Ele tem um quê de sobremesa, assim, então tinha gente que já tinha tomado café, né, mas estava ali com milkshake, e era alguma coisa que a pessoa podia ir se distraindo, né, porque você fica ali mordendo o canudo, dirigindo e tal. Ou seja, olha o nível do detalhe, né, da percepção, mas olha o que isso desdobrou, né? Ao perceber que o milkshake, ele tinha esse uso dentro do contexto do carro para pessoas que pegavam trânsito, né? O McDonald's desenvolveu uma série de campanhas colocando o milkshake, né, dentro ali do mote da campanha. Então, tinha pessoas dirigindo, tomando milkshake, né? Então, passou-se a mostrar ali, basicamente, qual seria o hábito, né, pretendido, ou seja, eu estou vendo um anúncio e estou vendo uma pessoa tomando milkshake no carro. Aí eles começaram a investir mais em rádio pela manhã e falando e fazendo propaganda sobre tomar milkshake, né, pro seu companheiro no trânsito e tudo mais. E aí eles tiveram uma venda exponencial, né, de milkshake que compensou a venda que eles estavam tendo de queda de noite, tá? Então, é uma análise de job to be done muito interessante, que o milkshake era comprado para realizar um job, que era simplesmente ter diversão, né, que ele fala, fazer companhia e tal, e se alimentar em um longo espaço de tempo que a pessoa ia ter ali de manhã num engarrafamento, né? E aí tem um outro case que é mais próximo até da realidade de vocês, que Bob, que é um outro teórico deles, foi contratado para analisar, né, por que as pessoas de determinada idade jogavam tanto videogame depois do trabalho, tá? Então, tinha muito game online, né? E aí tinha uma curva de adoção muito grande de determinado perfil, de determinado target. E nessa perspectiva, ele foi analisando, entendendo que as pessoas elas jogavam videogame para relaxar do trabalho que elas tiveram, né? Então, eles estavam analisando ali a galera de 30 a mais ou menos, e eles queriam entender se aquele era um segmento interessante para eles investirem. E aí ele falou, é um segmento muito interessante porque são pessoas que têm um poder aquisitivo interessante, né? Já são ativas economicamente, têm uma capacidade de comprar coisas dentro do game ali maior, e eles começaram a ver que eles competiam com o happy hour, né? Com a cerveja do happy hour, eles competiam com outros aspectos que as pessoas usam para relaxar depois do trabalho, tá? Então, o que é que eles fizeram? Eles criaram games mais imersivos, eles criavam games mais interativos, porque as pessoas queriam interagir, né? Elas queriam esquecer, elas não queriam falar de trabalho, elas queriam falar sobre outras coisas. E aí começaram a modular melhor aquele game, para que uma pessoa tivesse uma experiência melhor, né? Depois do trabalho, e esquecesse dali do que estava acontecendo. E eles tiveram também uma grande escala de venda ali, depois de perceberem por que as pessoas estavam fazendo uso daquele produto, tá? E aí, da parte de direita, a gente vai falar mais para baixo. Então, basicamente, né, o cara que eu sigo mais, assim, que tem uma série de artigos no Medium sobre Job to be Done, e ele tem alguns podcasts também legais, então sempre que vocês procurarem sobre Job to be Done brasileiro, vocês provavelmente vão achar ele, e aí ele postula algo que é o Triple Track Agile, né? Então a gente está muito acostumado no Discover a trabalhar com o Double Track, né, que é o Discovery e o Delivery, e ele traz o Triple Track, ou seja, na etapa de Problem Space, né, que é o que ele fala que é a etapa antes, né, de Discovery, você tem uma etapa de Problem Space, suas observações e entrevistas devem ser focadas em identificar o job funcional, social e emocional. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que você define ali no Problem Space, né, quais são os jobs que estão envolvidos, o seu Discovery, ele vai ser muito mais focado, né, em algo que vai tangibilizar até o delivery e desdobrar na venda, algo que faz muito sentido para o usuário, tá? Então, ao invés de a gente ficar fazendo discovery para entender problemas, coisas que interferem, eu acho muito interessante quando o resultado do Problem Space, literalmente, você conseguir entregar um job map, e foi literalmente o que a gente fez agora na área, né? Então, a gente até apresentou o case para o pessoal, o case, né? Não gerou nem resultado, mas a gente apresentou o que a gente fez para o pessoal da Cubus Academy também, já dividindo com eles qual foi o escopo que a gente usou e tudo mais,
porque é interessante que direciona muito mais o discovery, né? Então, a gente entendeu, a gente saiu de uma série de problemas e dores, e a gente priorizou de acordo com os jobs que a gente pretendia resolver, e a gente conseguiu botar, sei lá, tinha uns 60 post-its de dor, e a gente transformou ele em 4, né? Em 4 jobs ali muito claros, funcionais, e a gente identificou os jobs sociais e emocionais para poder a gente trabalhar no nosso aplicativo B2C, tá? E aí que vem o exemplo da pasta de dente, né? Vamos supor que você está voltando a Cubos, né? E aí você deu match no Tinder com alguém, e essa pessoa fala com você, né? E você fala assim, caramba, essa pessoa que me vê agora, porra, eu queria parar para escovar o dente, não sei, eu tô me sentindo estranho, sujo e tal. Então você tem ali na sua cabeça uma série de tasks, né? Para você se encontrar com essa pessoa de maneira inesperada, e aí você vai entender que se a pessoa pensou que queria escovar os dentes, e a gente for analisar a pasta de dente ela tem como job funcional, né, teoricamente, remover as cáries, é o job principal dela, o foco dela maior é nisso, né, ela é um produto químico que é feito para remover algumas coisas do seu dente, né, e tudo mais, e aí, beleza, você tem esse job funcional. Só que para a pessoa ter pensado nisso, existem outras categorias de jobs que a gente também se envolve, que aí a gente está trazendo aqui o job emocional e o job funcional. Então, em termos de job emocional, né, ele quer trabalhar a autoestima dele, ele quer se sentir bem, ele quer estar se sentindo preparado, né? Então, a gente está falando de um job emocional de autoestima, e aí a gente poderia estar falando também, nesse job emocional de autoestima, uma ligação de um amigo, né? Receber um elogio de uma pessoa, alguma coisa relacionada à beleza, né? Tem uma série de concorrentes, entre aspas, da pasta de dente aí, quando a gente fala de um job emocional de autoestima para um encontro, por exemplo. E você tem o job social, né, que é estar com hálito refrescante para paquera, né? Então, você pensou isso e você pensa, caramba, eu quero estar com hálito refrescante, que eu vou encontrar ela aqui agora, beleza, eu quero estar com hálito refrescante. Então, você tem o job funcional, mas você também tem jobs emocionais e sociais. E por que eu quis trazer isso para vocês? Porque para quem trabalha com produto, né, e está na etapa de análise de concorrente, quando você olha sob a perspectiva do job to be done para os concorrentes, você muda completamente seu espectro, tá? E aí eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo, um caso de insucesso que aconteceu comigo. Eu passei uns 2 meses e meio, mais ou menos, construindo uma planilha, quando eu trabalhava no Juiz, uma planilha de análise de concorrente, cheio de concorrente, eu analisei uns 12 concorrentes, atribuía nota, entrava no fluxo deles, tirava print de cada tela de inbound, né, de acordo com os e-mails que eles me mandavam, de quanto tempo eles me mandavam e-mail e tal. Fiz todo um approach, questão jurídica, e aí quando a gente... Aí foi passando o tempo, né? Eu entreguei, todo mundo, pô, massa e tal. Nananana. E aí, quando eu comecei a entender melhor, né, os usuários, eu já estava numa etapa de discovery, digamos, ponto 2, né? O produto ele já existia, então a gente fez uma rodada de discovery. Eu percebi que as pessoas, em geral, elas não usavam nenhum daqueles software que eu tinha analisado. Elas usavam o Excel, né? Então, como eu fiz a minha análise de concorrente baseada em solução e não em job, eu não percebi que o principal concorrente que eu tinha, né, era o Excel, que as pessoas utilizavam ele, né, principalmente porque ele era mais fácil, você consegue parametrizar de maneira que você quer, as pessoas têm mais acesso a Office, né, do que a qualquer outro, enfim, existe uma série de nuances aí. Mas o fato de eu perdi 2 meses e meio ali de escopo, né? Porque quando você faz uma análise de concorrente aprofundada, é mais ou menos esse tempo que você perde. Porque você vai analisar todo o comportamento daquela marca no mercado, né? Os produtos que ela vai lançando, oferta de preço, promoção. Então demora realmente um pouco. Mas se eu tivesse feito ela sob a perspectiva do job, eu encontraria outros concorrentes. Assim como a parte de dente, né? Nesse caso, ela está concorrendo aí diretamente com o Chiclete, com o Trident, né? Então, é engraçado que você, às vezes, só está olhando ali para o seu nicho, para o seu segmento, e, na verdade, você tem uma série de outros concorrentes. Então, vocês estão olhando muito para o app, não, beleza, eu tenho o Zig é um app de gestão, né, de consumo para bares e baladas, consumo cashless, então eu vou olhar para todos os outros aplicativos de gestão de consumo de bares e baladas, quando, na verdade, as pessoas utilizam outras coisas e outras formas para resolver o job, né? Então, quando a gente fala do app B2C do Zig, a gente tem ali um app que é para a pessoa pagar, né, sem fila, e a gente pode resolver alguns outros jobs correlatos ali, às vezes de conexão, de saber onde é que a pessoa está, ver o cardápio. E aí, quando a gente não mapeia, né, exatamente quais são as outras formas que as pessoas fazem aquilo que a gente está disposto a entregar para ela fazer, a gente vai ficar ali míope, tá? Olhando para o mesmo concorrente, quando, na verdade, a gente está perdendo o mercado para uma outra solução que não tem nada a ver com os concorrentes que a gente estava olhando, né? Então, para isso que eu queria chamar a atenção de vocês aí, quando a gente está olhando, principalmente para a app, é algo que a gente, às vezes, tem a mania de se comparar apenas com 2 players ali, quando, na verdade, por exemplo, o maior market share de software de gestão jurídica do Brasil é o Excel, tá ligado? Não é nenhum software de gestão jurídica, só para dar um exemplo para vocês. E aí, como escrever, né? Deixa eu ver aqui como é que eu tô de tempo. Eita.
vou adiantar. Como escrever? Você sempre vai escrever um job to be done com verbo, objeto e contexto, tá? Então, a premissa é sempre essa. Verbo e objeto é obrigatório, contexto eu acho essencial, né? Eles colocam como facultativo, mas eu acho essencial. Então, por exemplo, um job da Arin, né? Um dos jobs da Arin do Plin é pagar, né? Pagar contas para meus fornecedores, né? Por exemplo. Então, a gente tem cobrar, pagar, controlar e receber como os jobs principais que a gente vai trabalhar. E aí, basicamente, a gente colocou o verbo, o objeto, né? E o contexto. Então, por que é importante a gente colocar o contexto? Quando você fala, por exemplo, que você vai planejar férias em família, né? Por exemplo, se eu vou se planejar férias em família, né? É o meu job to be done, muda bastante se for planejar férias sabáticas, né? De um ano sabático. Planejar viagem a negócios, né? Então, planejar viagem de família, planejar férias de família. Então, quando você vai mudando o contexto, você consegue mudar algumas nuances, tá? Que tem ali dentro. O mais importante que eu preciso que vocês coloquem na cabeça em relação ao job to be done, tá? Como eu disse, como é que eu sei se eu estou escrevendo certo ou errado? Você joga para frente e para trás. Uma pessoa de 1960 entenderia essa frase que você está colocando, e uma pessoa de 2050. Por quê? Porque se você colocar alguma solução, algum contexto específico da nossa época na frase, uma pessoa de 1960 não vai entender porque não existia isso na época dela. Por exemplo, criar uma playlist no Spotify, ela não vai entender porque não existia Spotify na época dela, né? E nem se você colocar, ouvir música na vitrola. O que é vitrola? Será que uma pessoa de 16 anos sabe o que é vitrola? Né? Então, o job, ele é a essência e ele é atemporal, tá? Então, se ele é atemporal, você tem que fazer o exercício mental para você ver se você está, por algum motivo, adjetivando, né? Ou seja, se você está colocando ali sua visão das coisas, ou você está colocando um advérbio ali, que não faz muito sentido, tá? Tente ser o máximo sucinto possível, como os engenheiros pensam. Então, aqui tem muitos engenheiros, vocês vão ter muita facilidade de fazer isso. E aí, o grande lance aqui que eu queria falar com vocês, né? São as 4 forças de progresso. 92% dos apps B2C falham aqui, e aí esse aqui, né, foi uma análise que uma empresa focada em uma outra metodologia que eu vou falar daqui a pouco, eles fizeram uma análise para entender por que o mercado B2C é tão cheio de apps que lançam, decolam e quebram, né? Lançam, decolam e quebram, lançam, decolam e quebram. E aí eles entenderam que a maior parte quebra, principalmente porque as pessoas, elas não usam, né? Elas não aderem, elas não passam a utilizar aquilo como nova solução. E as 4 forças de progresso, elas estão dentro, aí é um framework também que está dentro de Jobs to be done, da linha de Jobs to be done, e ele fala o seguinte, existem 4 forças, que elas são concorrentes, então tem 2 forças que promovem mudanças e 2 forças que bloqueiam, e se a gente não analisa e atua sobre essas forças, a gente não vai conseguir fazer com que nosso app seja utilizado. Então, vocês vão perder 6, 7 meses de desenvolvimento, vão lançar e as pessoas não vão usar a tecnologia que a gente está entregando, tá? Isso é muito frustrante, tanto para o dev, quanto para o design, quanto para a pessoa de produto, a pessoa de vendas, a pessoa do financeiro. Todo mundo fica frustrado, né? E a gente não perde nosso tempo, na verdade, investe nosso tempo analisando esses 4 fatores, e aí eu queria que vocês analisassem de maneira bem crítica esses 4 fatores, né? Então, é o push, pull, hábito e ansiedade, tá? O push. Push, basicamente, é a situação que a pessoa está. Então, quando alguém está insatisfeito com as coisas do jeito que estão, raramente existe procura para uma maneira diferente de se resolver o problema. Se a pessoa está satisfeita, gente, ela não vai mudar, tá? E às vezes ela tá insatisfeita sem perceber. Então, você vai precisar ativar a insatisfação dela para que ela entenda que ela está insatisfeita e aí sim ela possa querer mudar. Então, o primeiro ponto aí é a pessoa querer algo diferente do que ela tem, tá? Às vezes as pessoas que a gente está atacando, né? No Plin eu fico pensando muito nisso. Às vezes as pessoas que a gente está atacando são pessoas que simplesmente elas não querem, né? Uma solução nova, ou elas não acham que querem, elas não estão pensando sobre isso, tá? Então, ao invés de dizer que um produto tem rotinas de backup e pontos de restauração, né? Dá para dizer, subiu as atualizações para o ar e bugou tudo, nós temos rotinas de backup e pontos de restauração, né? Então, eu estou te dizendo que existe uma situação que é uma situação ruim e que você vai focar muito no problema ali, né? Você vai ativar ela em relação ao problema para explicar o que você tem. Então, quando a gente está pensando nas funcionalidades de um app, quando a gente está pensando na forma que a gente vai entregar esse app, a gente tem que entender como a gente vai falar sobre isso, né? Rotinas de backup e pontos de restauração, porra, é card de backlog, tá ligado? Não vai explicar para o cliente as funcionalidades que você tem, como você escreve para um desenvolvedor uma funcionalidade que você quer que ele desenvolva, tá? Então, sempre pense sobre isso. Como que a gente pode fazer com que as pessoas queiram ou percebam que precisam, né, das funcionalidades que a gente está achando que são tão preciosas para elas, né? Qual é o problema que está associado ou qual é o job que você consegue ver intrínseco ali ao que você está fazendo, tá? E aí a gente vai para pull,
né? O push sozinho, ele não é capaz de causar mudança. Então, a pessoa está insatisfeita, ela vê que ela não tem acesso àquilo, que, pô, bugou tudo e ela perdeu tudo ali, mas ela não sabe exatamente o que é que ela vai fazer, né? Elas precisam concretizar a possibilidade de se fazer as coisas de um jeito melhor. Então, elas precisam acreditar que com seu produto, né, ela de fato vai fazer algo melhor do que o que ela tem hoje. Então, não basta ela perceber que ela está numa situação ruim, como ela precisa acreditar que com o produto X, né, com a solução Y, baixando aquele app, ela vai realmente fazer algo diferente, tá? E essa parte é muito foda, porque a gente vai, vocês vão ver pelos hábitos e ansiedades, a gente tende a questionar tudo, né, que vem pra gente como algo novo. Então, a probabilidade da pessoa dizer, mas isso aí nunca funciona comigo, né? É tipo dieta. É tipo assim, porra, eu vou desenvolver um aplicativo que vai fazer com que as pessoas finalmente cumpram as dietas delas, né? Antes dela comprar seu aplicativo, antes dela baixar seu aplicativo, tem várias coisas na cabeça dela que vão fazer com que ela não acredite que dessa vez vai, sacou? Então, a gente precisa realmente trabalhar no pull e você mostrar por que dessa vez vai, tá? É basicamente isso. Então, no push, eu vou mostrar que existe uma situação, né, que ela tá cansada, que ela quer sair, e no pull, eu vou trabalhar ali, de fato, para dar um empurrãozinho nela, para ela, para dar um empurrãozinho, situação. A situação vai dar um empurrãozinho nela, e o pull, você vai puxar ela para sair daquele buraco, sacou? Então, vamos supor que na cabeça de vocês, o usuário está dentro de um buraco, tá? E a situação vai tentar empurrar ele para fora, né? E a solução de vocês, né? A solução que a gente está desenvolvendo vai puxar ela, tá? Mais ou menos isso que fica na minha cabeça quando eu estou pensando nas forças de progresso. Então, o ponto-chave é o produto parecer capaz de causar uma vida melhor, né? Quando o cliente imagina um produto com uma possibilidade de fazer o que não podia, ele é puxado, né? Para tomar uma ação, beleza? E aí que vem, né, os dois diabinhos que ficam aqui no nosso ouvido, falando para a gente não baixar aquele aplicativo, não adianta, não pague por isso, para que você vai pagar por isso e tudo mais. O hábito atua sobre um cliente de modo a fazer com que ele preserve as coisas do jeito que elas estão, né? Isso é muito comum, isso é muito comum, e a gente sabe que o hábito é nada mais, nada menos que algo que está enraizado na gente. Então, hábito e cultura, né, é algo que a gente constrói ao longo de um determinado tempo, de acordo com nossa história de vida, né? Então, cada segmentação que a gente for trabalhar tem hábitos e costumes ali enraizados que ou você vai trabalhar, né, em cima deles, ou você vai cair no limbo, né, deles olharem para você e falarem assim, pô, eu até queria, né, mas não. E aí segue, né? Ele olha para você, você fez um push muito interessantes, você tá puxando ele, mas tem algo que prende ele. Por isso que é importante vocês não atuarem só nas forças de progresso que tiram a pessoa. Vocês têm que neutralizar, né, as forças que impedem a pessoa de realizar aquele progresso, tá? E o hábito é uma delas. E a ansiedade, né, nada mais é do que essas frases que a gente fica na nossa cabeça. Será que esse novo produto vai servir para o meu caso? Porque eu sou tão específica, né? Eu sou isso. E aí vocês têm que trabalhar bastante, tá? Bastante. Aí eu tô falando de produto, não tô falando nem da venda. Nas funcionalidades, para fazer com que as pessoas consigam acreditar e consigam visualizar, de fato, né, que você é capaz, sim, de entregar aquele valor. Quando a gente está pensando nas features, a gente não tem que depender da pessoa simplesmente experimentar literalmente aquilo ali para ela conseguir sanar essas perguntas. Porque essas perguntas, elas acontecem antes da pessoa ter acesso ao seu produto, tá? Então, a pessoa não vai baixar o aplicativo do Zig se ela achar que aquilo realmente não vai funcionar, né? Mas será que isso aqui vai funcionar mesmo? Pô, nem sei se isso aqui vai funcionar, né? Isso aqui é capaz de copiar meu cartão de crédito. Não, isso aqui é capaz de ser fraude. Não, isso aqui vai roubar meus dados. Se você não traz, né, dentro da abordagem e dentro do próprio produto, uma sensação, né, de confiança, de segurança, por exemplo, aí nesse caso, a pessoa vai trabalhar com a ansiedade dela, né, distanciando a adoção do uso dela, tá? Então, sempre dá um preview da vida melhor que ela vai conseguir ter em relação à ansiedade, beleza? E aí, por fim, mas não menos importante, os dois últimos pontos que eu queria falar com vocês o produto conduz o sucesso, não você, tá? Então, não adianta, aí, principalmente para a gente de venda, assim, da área de growth e tudo mais, a gente pode até tentar convencer a pessoa com gatilhos mentais, enfim, com toda a técnica que a gente fica estudando e tentando fazer com que a pessoa, né, vença as 4 forças de progresso e ela queira, né? Mas o que vai fazer, de fato, ela querer e ela usar é o produto, e eu uso isso muito como metodologia, tá? Então, não sei se vocês conhecem Product-Led Growth, né? Desde que eu descobri isso, eu estudei bastante, eu tenho estudado bastante, eu fiz um curso recentemente para me aprofundar mais ainda nisso. E é muito interessante que, por muito tempo, você teve, né, o marketing
né, como condutor ali do crescimento das empresas. Depois você teve as vendas, né, a galera de vendas, então MQL e SQL era muito utilizado, né, então SQL, no caso, não é SQL de programação, tá? É Sales Lead Qualified. O Product Led, que é o PQL, ele é muito recente e vocês conhecem eles. Eu vou trazer para vocês um exemplo aqui que vocês vão ver que vocês já foram, inclusive, vítimas, entre aspas, do Product Led Growth. Mas o que é essa metodologia, né? O PLG considera que o produto que você está vendendo é o responsável pelo crescimento dos números de aquisição e retenção do seu negócio. Então, não tem funil, tá? Vocês vão ver que eu sou bem contra funil, tá? Eu não uso funil. Dessa forma, essas métricas são vistas como um todo e não separadamente, tá? Ou seja, você não vai separar aquisição de retenção, você vai entender que é um todo e sua aquisição vai vir do próprio produto, né? E é daí que vem, inclusive, o terceiro ponto, que eu já vou puxar o gancho com vocês. Então, o famoso freemium, né, que a gente vê muito, Tice, mas Product-Led Growth é muito comum em B2B, mas é muito comum em B2C também, tá? Então, a gente tem aqui o Spotify, né, em que ele tem ele usa total premissas de PLG, tá? Muito. A gente tem o case do Slack, né, que é o maior case que a gente tem de PLG, junto com o case do Dropbox, em que eles usam o próprio uso do produto, é o que faz com que a comunidade cresça. Então, se uma empresa compra ali, ela vai fazer com que 90 pessoas passem a usar o Slack, e aí essa pessoa vai querer usar o Slack em uma outra comunidade que ela tem, e aí vem vindo mais usuários. Então, é o próprio produto que propicia o crescimento do produto, tá? O Dropbox é a mesma coisa, né? Com as ações Member Get Member. Então, toda vez que vocês verem ações Member Get Member, né? Lembre-se que é PLG, tá? O Spotify é a mesma coisa. Você tem a versão ali freemium, e aí, de acordo com o seu uso, você vai ser trigado com problemas que você não quer ter, né? E aí ele vai fazer com que você converta. Ou pelo uso do produto em si, né? Ele vai se tornar algo tão intrínseco a você que você vai fazer questão ali de ser... tem muito isso do status, né? E da percepção nos jobs funcionais e sociais, de você virar assinante pela importância que aquela marca tem na sua vida, tá? E aí eu trouxe para vocês um case do Juiz, que eu usei literalmente ali PLG, tá? Então, o que é que a gente fez de diferente e por que o PLG foi significativo? Primeiro, a gente identificou os eventos-chave, ou seja, o que é que era sucesso para aquele cliente, tá? Então, aquele cliente precisa entender que precisa vivenciar isso, ele quer realizar isso, e isso muda tudo, gente. Se vocês entendem o que é que o cliente vai ter como chave, você tem 10 features. Das suas 10 features, 2 features, né, que é o famoso 80-20, 2 features são as features principais. São as features que as pessoas elas tendem a extrair valor do seu produto naquelas 2 features. Então, você tem que fazer sua UX para convergir, né, o cliente a vivenciar aquelas experiências. Seja com onboarding, né, completamente diferentes, seja com a própria UX. Então, a gente fez todo um trabalho de redesign de UX, tanto em onboarding, quanto em alguns aspectos que a gente queria fazer com que as pessoas executassem determinadas tarefas para elas extraírem o valor daquilo, né, e vivenciar o que a gente chama de aha moment. Então, aha moment é o momento em que você percebe o benefício que aquele produto ou serviço está te oferecendo, né? E o wow moment é quando você vivencia a proposta de valor, a transformação que aquele produto está te possibilitando. Então, identificar os eventos-chave, né, e metrificar eles, mensurar eles, convergir a UX para esses eventos e fazer um health score baseado no uso versus tempo, né? Então, parar de fazer um health score baseado nas características do usuário. Esqueça o usuário, esqueça a persona nesse momento, tá? A persona nesse momento, ela não é relevante. O relevante é características de uso e de uso em relação a X tempo. Então, as pessoas usam dessa forma. Elas realizam essa tarefa e essa tarefa em X tempo. E você vai começar a dar pontos para elas, né? Para quem não conhece, Health Score é uma metodologia de sucesso do cliente, né? Em que você vai atribuindo pontos conforme o uso que você está tendo ali daquele aplicativo, daquele produto. E aí você vai ter realmente as pessoas que você heavy users, né? As pessoas que você vai transformar em beta testers, as pessoas que você vai precisar resgatar, porque elas não estão fazendo, né, as tarefas principais, pessoas que estão ali na curva de adoção, que baixaram e nunca usaram, porque elas provavelmente baixaram e nunca usaram. A gente conseguiu atrair elas pelas 4 forças de progresso, elas chegaram a fazer o download, mas elas não realizaram o primeiro evento-chave, né? Então, ela não conseguiu ter o valor percebido. Aquilo que você prometeu a ela que você ia fazer, ela não fez. Se ela não fez, ela abandona. Isso é natural, tá? Porque provavelmente hábitos e ansiedades fizeram com que ela abandonasse aquilo ali, certo? Então, o Health Score baseado em uso sobre tempo e entender, gente, de uma vez por todas, que nem sempre a gente vai usar as métricas que estão aí no hype, né? Nem sempre vai ser DAO sobre mal. A gente ficou no Juiz um tempão olhando e analisando isso, até que a gente percebeu que
não tinha DAO no nosso produto, né? As pessoas elas não usavam o nosso produto diariamente, né? Principalmente porque era de acordo com quando o processo andava na justiça. Então, se eu estou monitorando 5 processos, a probabilidade é que de 3 em 3 meses, né, algo aconteça ali para que eu use. Não vai adiantar olhar DAO sobre mal. O DAO sobre mal sempre vai dar muito baixo, tá? Porque o tipo do produto, ele é muito significativo, né? Isso dá um spotlight único, né, de métricas de uso. Mas eu só quis pincelar isso para que vocês, se vocês estão olhando muito, né, nos projetos que vocês estão, para DAO sobre mal, vejam se realmente as atividades chaves, né, os eventos chaves, eles são realizados diariamente, tá? E aí o case da gente, né, que a gente teve um mês rodando, para 2 mil usuários da base, né? Na época, esse produto que eu estava tinha uns 12 mil clientes, mais ou menos. A gente só aplicou todas essas mudanças, né, disponíveis para 2 mil usuários, e a gente teve um crescimento de usuários ativos em 76%, né? Foi excelente, e foi baseado em Product-Led Growth, né? Baseado em Job to be Done, e aí por isso que eu estou fazendo toda essa... E aí, por fim, mas não menos importante, isso que eu falei para vocês de Product-Led Growth, né? Em que, na verdade, não tem funil, em que, na verdade, não é o marketing separado das vendas, separado do produto, é o produto que conduz. Isso a gente consegue ver muito bem quando a gente fala de Flywheel, tá? Então, vamos falar de física um pouquinho, né? Flywheel é engraçado, não sei se o Vitor tá aí na call, mas Vitinho, que é CTO da Cubus Academy, eu cheguei para eles, era ele e Ravi, né, meus desenvolvedores lá no nosso squad, e aí eu falei para eles, gente, eu quero automatizar nosso Flywheel e tal, eu quero colocar alguns eventos nisso, a gente tem que mexer no código, enfim, tava falando com eles sobre isso. Aí eles não falaram que não sabiam o que era Flywheel, né? E foram botar no Google para ver o que era Flywheel. Você botar no Google Flywheel, você vai aparecer volante, né? E vai aparecer vários volantes. E aí ele veio depois, amiga, eu tô aqui sem entender porque eu botei Flywheel no Google e não veio nada marqueteiro, startupês. Só veio um monte de volante e de teoria de física, né? Então, eu gosto de explicar o Flywheel até hoje pela ótica da física, para a gente entender por que essa forma de ver as coisas, ela tem base na física, por que ela se chama Flywheel, né? Numa roda, ou seja, no volante, quanto maior a velocidade e menor o atrito, mais energia é armazenada, certo? Certo. A quantidade de esforços, de um esforço gera resultados mais significativos do que explosões de energia que não são mantidas, tá? E aí é uma crítica minha bem específica ao funil. Porém, ao ganhar impulso, atinge o momento, né, de alavancagem, dado por meio do esforço contínuo, onde a roda se move em crescente velocidade com esforço similar anterior, né, que é quando você está ali no equilíbrio melhor, digamos assim, da velocidade, né, com menor atrito e com mais energia armazenada. O que é que lembra vocês, né? Quanto maior a velocidade, menor atrito, mais energia armazenada. Quanto maior a velocidade de tração comercial, digamos assim, que seu produto está tendo, e menor a quantidade de fricção, de bug, né, de não compreensão das features, de abandonar o aplicativo, etc. Enfim, né, tem várias coisas que a gente pode trazer como atrito, mais energia armazenada, mais clientes satisfeitos a gente vai ter, mais usuários satisfeitos a gente vai ter na base, tá? Então, você consegue fazer muito paralelo a isso, né? A continuidade de um esforço gera resultados mais significativos do que explosões de energia que não são mantidas. Não adianta você fazer 3 campanhas gigantes, né, que vai trazer um monte de gente não qualificada para dentro, que não vão conseguir usar o produto vai perder velocidade, vai aumentar a fricção, né, e você vai ter um churn elevadíssimo ali, provavelmente, tá? Então, FAT sempre vai ser a força que a gente tem para empurrar a pedra, né, vai ser sempre maior, a gente vai precisar de mais força do que para continuar empurrando depois que a pedra já está em movimento. Então, é muito melhor a gente investir no movimento do que a gente ficar investindo nessa força para fazer as pessoas entrarem. Vamos investir nos usuários que estão na nossa base e fazer com que esses usuários tragam novos usuários. E aí eu estou fazendo um merge de tudo que a gente falou, de PLG, de Job to be Done. Vamos fazer com que as pessoas que têm os mesmos problemas e as mesmas necessidades, né, sejam atraídas pelas pessoas que estão resolvendo esses problemas e essas necessidades, tá? E aí você vai ter sempre o CAC maior do que o custo de manutenção do cliente, né? Então, se o FAT é sempre maior que o FAD, o CAC vai ser sempre maior que o CMC, né? Então, é muito melhor a gente focar no CMC, focar no FAD, focar no Flywheel, né? E entender que a gente vai sempre atrair, envolver e encantar, né? Se a gente tem como base atrair, envolver e encantar as pessoas para os nossos aplicativos B2C, a gente tem uma probabilidade maior de quem chegou não sair e quem chegou querer convencer outras pessoas a entrar com a roda girando cada vez mais rápido. E para isso a gente tem que trabalhar muito a tecnologia, né? Trabalhar muito aspectos de design da experiência,
para que o atrito seja mínimo, a velocidade aumente e a energia armazenada seja cada vez maior, né? E aí eu trouxe aqui uns exemplos para vocês do que a gente está usando lá no ARI, né? Então, aqui é literalmente no Miro, tá? Eu fiz questão de tirar do Miro para vocês verem que a gente realmente usa. Aqui eu tenho um funil em Y, né? Então, eu tenho outbound e inbound, que vão trazer aqui pessoas, e aí eu vou sempre trabalhar com atrair, envolver, encantar, né? E aqui é um exemplo de um flywheel que eu construí lá para eles, tá? Então, aqui a gente tem quais são os tipos de usuário, a gente tem quais são os fluxos que esses usuários percorrem, né? A gente tem foco na não fricção, para não perder a velocidade, nada se perde, tudo se transforma, que são as pessoas que estão fora, ou as pessoas que desistiram, que cancelaram, né? Então, a gente joga elas em copo de energia, para poder a gente jogar de novo no fluxo, enfim, certo? Então, para finalizar, é isso. As pessoas, elas não amam a tecnologia, a gente tem que entender isso. Elas amam o que a tecnologia proporciona. Então, vamos focar muito mais no que a nossa tecnologia é capaz de proporcionar para as pessoas e não tanto na qualidade daquela tecnologia que a gente está desenvolvendo ali e pensando aqui. É muito mais no que essa tecnologia que a gente está pensando vai proporcionar. É assim que a gente consegue impactar muito mais, né, o âmbito do B2C, digamos assim, e impactar muito mais o mercado pulverizado que a gente tem tanto medo de enfrentar quando a gente está falando de B2C.